Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal para darmos continuidade à série de estudos sobre os 4 conselhos para a revitalização com base na palavra a qual o Senhor tem nos direcionado no ano de 2023, conforme o texto de 1 Coríntios 16, 13, onde nós somos chamados, convidados, convocados a permanecer da seguinte forma: estar alerta, ficar firme na fé, ser corajoso e ser forte, vigoroso. E nesse segundo tema, onde nós queremos falar sobre a firmeza da fé, eu quero compartilhar desde já o texto que encontra-se em Hebreus capítulo 11, verso 1, onde nos diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora verso 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, dos versos 1 ao 3 do capítulo 11 de Hebreus, nos traz uma mensagem tremenda a respeito de fé. E o meu convite é, desde já, que você permaneça firme na sua fé em Deus, o Criador dos céus e da terra, no seu Filho Jesus, enviado a este mundo para pagar um alto preço pelos nossos pecados, crer no Espírito Santo, na Trindade Santa, e não esquecer de estar alerta em manter a sua firmeza na fé. O texto de Hebreus, a partir do verso 4, ele ainda vai nos trazer, vai nos levar a olhar para muito distante, um tempo muito distante, alguns irmãos, alguns amados que fazem parte da história bíblica, mas que alcançaram um testemunho tremendo diante do Senhor, conforme a fé que eles testemunharam. Abel é um dos exemplos. No verso 4, ainda continuando nesse mesmo capítulo, vai nos falar que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Lá no verso 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então nós iremos encontrar Abraão, considerado o pai da fé, que quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia, assim como diz o verso 8, ainda no capítulo 11 de Hebreus. Amados, a Bíblia também é clara em declarar que no decorrer dos tempos, ao findar dos tempos, a fé, o amor de muitos se esfriariam. Então nós precisamos nos atentar para estarmos sempre firmados, crendo no Senhor, crendo na sua provisão, crendo no seu cuidado.
E nós necessitamos a todo tempo buscar o Senhor, não estar só. Eu preciso de você. Nós precisamos caminhar juntos para manifestar essa fé que há em Deus, para que o mundo conheça Jesus assim como Ele é. Então, muitos exemplos do passado, e o exemplo do presente é você, meu amado, minha amada, que crê nesta palavra, que mesmo não vendo, acredita, que crê que o Deus invisível pode realizar o impossível, e as nossas experiências de confiança, de crença no Deus vivo, vai de fato nos fortalecendo dia a dia. É fato que muitas situações, muitas tempestades tentam nos barrar, desanimar a nossa fé, mas o convite é para que você fique de pé, para que você creia no Senhor, porque eu quero ainda citar aqui os exemplos do futuro, os nossos filhos, as novas gerações, que também, com certeza, querem contar uma história ao meu, ao seu respeito. Olha, eu conheci pessoas quando eu era criança, olha, o meu pai, a minha mãe, um amigo, um vizinho, meu avô, minha avó. Eu creio no Deus do meu pai, eu creio no Deus dos meus avós, eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Precisamos estar firmes, porque o convite para abandonar a fé é muito grande. E como se trata de um texto, de um cenário ocorrido na igreja de Corinto, como assim bem comentamos no primeiro vídeo, algo que a igreja passava, um tempo difícil, onde muitos estavam ali sendo levados para longe do Senhor por inúmeras situações, mas a carta também ela vai descrever o teor da mensagem do apóstolo Paulo, e é isso que eu gostaria de concluir, voltando aqui agora para 1 Coríntios, bem no capítulo 2, no verso 4, para compartilhar com você o teor dessa mensagem, como estava o coração do apóstolo Paulo, como estava o fervor, o amor, a preocupação, para que aqueles irmãos não desistissem, não desanimassem, mas antes manifestassem a prática da fé em tudo aquilo que eles haviam aprendido. E no capítulo 2, a partir do verso 4, o apóstolo Paulo, ele vai dizer bem assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E é nessa fé, é crendo que o Senhor é contigo, que o Senhor é conosco, que nós não podemos cessar de anunciar o Evangelho. Dessa forma como o apóstolo Paulo escrevera essa carta, assim nós somos as cartas vivas deste tempo, que devemos continuar manifestando o crer no Senhor e o manifestar o seu propósito de amor por meio de Jesus Cristo. Por isso, queridos, nesse ano de revitalização, se há alguma área da sua vida, algum ocorrido da sua vida que o levou a desanimar, a descrer, eu quero convidar você a voltar-se para o Senhor, porque em momento algum Ele te abandonou, Ele me abandona, Ele nos abandona. Pelo contrário, há um propósito e nós precisamos crer neste propósito e crer que Deus está operando, pois o agir, o querer, o operar pertence ao nosso Senhor. E mesmo não vendo, ou até vendo algumas situações, mas não entendendo, creia que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Não desista de servir ao Senhor. Não desista de orar, de ler, de congregar.
Os dias não têm sido fáceis. A pandemia tem amortecido muitos, levado para uma zona de conforto, afastado, esfriado, trazido mornidão, mas o Senhor tem uma revitalização. Ele conhece, Ele sabe do teu coração, e eu quero concluir orando para que nós possamos continuar caminhando firmes na fé, sempre alertas, corajosos, fazendo a boa obra, assim como o apóstolo Paulo, e sendo forte. Amém? Espero você na continuação desses 4 conselhos para uma revitalização. E oremos ao Senhor. Bondoso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos ser gratos pela oportunidade e privilégio de poder estar com a Tua Palavra, de poder ouvir a manifestação da Tua vontade e o direcionamento do Espírito Santo para o que temos que viver neste tempo. Por isso, Deus, aquele que encontra-se desanimado, cabisbaixo, pensando que não há mais fé em seu coração, eu quero declarar um novo tempo, uma revitalização espiritual nas famílias, nos casais, sobre a criação dos filhos, no secreto, em nome de Jesus. Continua a nos ajudar, para que nós possamos continuar crendo no Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, amém. Nosso muito obrigado mais uma vez, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai e a consolação do Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Um grande abraço, em nome de Jesus e de toda a IBR fiel. Vem estar conosco, cultuando e servindo ao Senhor. Amém?